E se eu te falar que criando uma pasta para instalar aplicativo você vai estar economizando espaço? Essa e outras dicas serão passadas nesse vídeo. E vamos começar pelo básico, né, que são os arquivos temporários. Muitas pessoas pensam que os arquivos temporários se trata somente da pasta temp. Mas vamos lembrar que existem as seguintes pastas: prefetch, recente, além de miniaturas, o cache do navegador, o cache do DirectX e muitas outras. A forma simples seria usando o aplicativo como o Microsoft PC Manager, que eu já falei aqui no canal, que vai estar no fim do vídeo. Caso você queira fazer manualmente, pressione o Windows mais R ao mesmo tempo e busque por temp. Apague tudo, depois pressione o Windows R novamente, busque por prefetch e apague tudo. Mais uma vez pressione o Windows R e busque por recente e apague tudo. Também tem porcentagem, tempo e porcentagem. E vamos apagar tudo. Outra ferramenta que podemos usar para apagar arquivos temporários, miniaturas, cache, etc. se chama sensor de armazenamento, onde podemos limpar manualmente ou vamos ativar e deixar que ele limpe sozinho. E no caso você vai escolher, por exemplo, se ele vai fazer a limpeza a cada mês, cada semana. E toma cuidado com uma opção que pode apagar seus arquivos baixados. Eu recomendo que você deixe em nunca, que é essa aqui. Partindo para a próxima etapa, já ouviu falar em arquivo morto? Esse tipo de nome pode ser dado a um arquivo de jogo ou aplicativo que você tinha instalado no seu computador e você desinstalou, mas o arquivo continuou ali no seu computador, ou seja, é um arquivo morto. Normalmente esses arquivos estão em arquivo de programa x86, além de que tem outro local, e para ficar mais fácil pressione o Windows e R e busque por appdata. Dentro dessas pastas você também pode ter arquivos mortos. Só tome bastante cuidado e apaga só o que você sabe que realmente é um arquivo morto, porque caso você apague o arquivo de um aplicativo que está instalado, pode ser que ele não abre mais ou que dê um erro e você tenha que reinstalar ele. Outra coisa muito útil é que você pode compactar uma pasta e ainda continuar usando ela normalmente. Por exemplo, essa pasta aqui da AMD, que ela usava 235 MB e foi para 175. Vou te mostrar aqui como que funciona. Vou pegar o Champ aqui, por exemplo, que é um aplicativo, que ele está com 700 MB. Vamos até propriedade, depois avançado e marcar a caixinha, compactar e tal. Vai ser perguntado se você quer compactar as subpastas e sim, é o melhor. Vamos marcar OK e vamos esperar. E lembre-se de quanto maior for o arquivo, mais tempo vai levar compactando. Perceba que o tamanho da pasta diminuiu bastante e mesmo assim eu continuo podendo acessar a pasta normalmente e abrir o aplicativo. Agora falar aquilo que eu falei no começo do vídeo, como que criar uma pasta para instalar o aplicativo vai economizar espaço. Se você não pulou o vídeo, você lembra o que são os arquivos mortos, não é? Então, o que acontece? Quando você vai instalar um aplicativo, você sai clicando próximo, você não escolhe onde será instalado. Isso faz com que ele seja instalado em arquivo de programa ou arquivo de programa x86. Aí entra o problema, porque ali também tem arquivos do sistema. E no meio dos arquivos de sistema, como que você vai ter certeza que uma pasta que chama DGSTY não é do sistema? Ao contrário que se você criar uma pasta e você instala os aplicativos e jogos lá, você sabe que tudo aquilo você instalou e que não tem nada do sistema lá. E a segurança de você poder apagar uma pasta é muito maior, porque se você sabe que tem a pasta lá DGSTY e é de algum jogo que você não usa mais, um aplicativo que você não usa mais, você vai apagar, porque você sabe que não é do sistema. Além de criar a pasta, eu também recomendo que você crie subpastas. Por exemplo, eu vou instalar aqui Call of Duty. Então, ao invés de eu instalar o Call of Duty na pasta aplicativos, eu vou clicar em aplicativos, criar uma pasta chamada Call of Duty e instalar Call of Duty lá dentro. A minha última dica e a mais importante vai para você que tem dois discos, um disco para o sistema que está lotado e o outro que é para instalar jogos, aplicativos e colocar arquivos ali. Primeira coisa, a pasta de aplicativos que eu falei antes, ela deve ser criada nesse disco secundário. Mas sabe que se for um HD, os jogos vão ficar um pouquinho mais lentos, né? Porque é um HD. E se o seu disco do sistema for um SSD, o jogo ficaria mais rápido lá, só que vai economizar espaço. Outra coisa que muitas pessoas não sabem é que a pasta padrão ali, download, documento, vídeo, imagem, músicas, elas podem consumir um espaço absurdo. Por exemplo, minha pasta downloads está gigante. A questão é que estas pastas estão no disco do sistema e você pode alterar o local dessas pastas. Vai até o seu disco secundário, cria a pasta lá, por exemplo, download, músicas, vídeos. Depois de criado, você vai até a pasta downloads ali, onde é a pasta padrão. Clica em propriedades, vai em local
e clique em mover. Vai até a pasta que você criou e selecione a pasta. Vai perguntar se você quer mover os arquivos, é só clicar em OK. Pode demorar bastante dependendo do tanto de arquivo que você tem aí. E depois o local vai ter sido alterado. Todos os seus downloads agora irão para o disco secundário, não para o disco do sistema. Faça o mesmo para imagens, downloads, documentos, etc. Eu espero que você reduza bastante o uso aí do seu disco. O vídeo foi esse. Até mais.